Bom dia, amados, queridos irmãos. Que bom, que gostoso estar aqui, né, Gi? Que gostoso estar aqui reunidos nessa manhã para celebrarmos a ceia do Senhor, para lembrarmos da obra extraordinária que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus nos ensinou sobre isso e disse assim: façam isso para não se esquecer. Façam isso para não se esquecer. Nós temos que ser lembrados sempre, como os discípulos. A primeira igreja, ela se reunia diariamente. E diariamente, quando eles iam fazer a refeição, uma dessas refeições era a ceia, chamada Ceia do Senhor. E nessa ceia do Senhor, eles partiam o pão, bebiam vinho, que era o alimento, era o alimento, os itens de ceia deles, de refeição, do jantar ou de almoço, mas eles então partiam o pão, pegavam o vinho e diariamente iam lembrando, recordando o que o Senhor havia feito por eles. E nós precisamos lembrar. E hoje, nesses dias de adversidade, nesses dias de tensão, de preocupação, mas também nesses dias de descanso no Senhor, de desafio de Deus para nossas vidas, nós lembramos. Hoje, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, nós trazemos à memória a grande obra que o Senhor, nosso Deus, fez por nós na cruz do Calvário. A nossa redenção, a nossa salvação. Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. Quando chegamos aqui, eu estava me lembrando de como nós celebramos as nossas ceias. Esse espaço fica cheio de irmãos, cada um vindo dos seus lares, fervilhando de alegria, de prazer, os irmãos animados. Nosso povo brasileiro já é bastante caloroso e os nossos irmãos da comuna são bem calorosos. Então são muitas vozes, muitos abraços, e crianças andando, e crianças descendo nas salas de aula, e todo mundo se falando, e todos nós nos preparando para celebrar aquilo que o Senhor fez por nós. Hoje, diferente. Hoje chegamos aqui, alguns irmãos voluntários se dedicam para estarem aqui com os cuidados necessários para, junto com vocês, usarmos essas tecnologias importantes e junto com vocês celebrarmos a ceia do Senhor. Juntos, mas distantes, separados, usando a nossa fé e usando a nossa razão, a nossa consciência, o nosso entendimento, tendo fé no Deus que nos dá a vida e nos sustenta nela, mas tendo entendimento para preservar, fazer a nossa parte, preservar a vida que Ele nos deu, fazer a nossa parte nos cuidando. Nós temos as dádivas do Senhor e dentre elas a ciência. E a ciência é uma bênção de Deus e ela tem nos alertado nesses dias para que tenhamos cuidado, para que a nossa fé, que nos leva a Deus e que vai nos levar a Deus no tempo certo, essa fé não seja motivo de atrapalhar a nossa compreensão de que estamos expostos às questões da vida, expostos às aflições da vida, aos problemas da vida, hoje expostos a esse vírus, então temos que cuidar da nossa saúde. Então hoje nós fazemos a ceia, cada um em nossos lares. Mas glorificamos ao Senhor, porque ainda assim nos sentimos unidos. Que louvores maravilhosos. Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos, pelo dom dos nossos irmãos do louvor e arte, pelo dom dos nossos irmãos que têm se dedicado à técnica, e Deus seja louvado, porque isso nos aproxima, nós nos sentimos mais próximos com isso. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, um texto maravilhoso que o apóstolo Paulo deixa para nós, no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a palavra, vamos orar, vamos conversar um pouco sobre essa mensagem que o apóstolo deixou para nós, e depois vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou servir a ceia para meus irmãos que estão aqui hoje, e você vai servir a ceia
para a sua família aí que está em Cristo, aqueles que já obedeceram à fé, aqueles que já se renderam aos pés do Senhor, aqueles que já cumpriram a justiça, crendo no Senhor e declarando-se escravos do Senhor, filhos de Deus, descendo as águas do batismo. O texto de Colossenses capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo 12. Colossenses 1, a partir do versículo 12, nós vamos fazer uma leitura e depois eu vou fazer a exposição desse texto para vocês. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que texto extraordinário, né? Que palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Colosso, que estão sendo cercados por falsos ensinamentos, falsos apóstolos, falsos profetas, que falam do gnosticismo, né? Trazem uma ideia de que há pessoas especiais que recebem um conhecimento especial, não escrito, não em papéis, mas um conhecimento que está fora, que está além de Cristo. E Paulo, então, escrevendo a esses irmãos, nesse texto tão curto, e depois ele vai desenvolver esse pensamento na sua carta, ele vem falando de quem é Cristo, a glória de Cristo, a obra de Cristo, a obra que Deus fez através de Cristo, a supremacia de Cristo. É sobre isso que nós queremos conversar hoje. O tema nosso nesse mês é igreja, ser e pertencer. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, partir o pão que simboliza o corpo
e compartilhar o vinho, que simboliza o sangue de Cristo. E hoje nós podemos fazer isso, porque ele veio para nos fazer sua igreja. Eu só posso ser igreja, porque Deus, o Eterno, preparou um plano para fazer isso por mim e por você. Quando o homem caiu lá no Éden, Deus não precisou de um plano B, porque não era necessário um plano B. Quando o homem caiu lá no Éden, o único plano que tinha era o plano A, Jesus Cristo, o Deus eterno, que foi morto na eternidade, para que hoje, no presente, a igreja se revelasse. É sobre isso que nós queremos falar. Igreja, ser e pertencer. Nós somos igreja, porque um sacrifício foi feito na cruz do Calvário. E hoje nós celebramos a vida que nos resgatou da morte, o sacrifício que pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Une-se aí com a sua família, separe esse tempo tão especial. Nós te louvamos, Senhor. Nós celebramos essa manhã, essa obra extraordinária que o Senhor fez desde a eternidade, nos chamando com amor irresistível e nos alcançou, para que nos entregássemos a esse amor e experimentássemos esse amor em nós, sendo lavados e libertos do nosso pecado, sendo resgatados da nossa condição. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos trouxe vida, pela palavra que se fez carne e habitou entre nós. Senhor, vamos meditar sobre isso, que essa palavra nos alcance aqui, nos alcance na casa dos nossos irmãos, que essa palavra nos alcance e una famílias, que restaure relacionamentos, que fortaleça casamentos, que restaure a relação de filhos com pais e pais com filhos, que fortaleça a nossa unidade, que nos traga alegria, Senhor, nesses dias de tristeza, que nos encha de esperança e gratidão nesses dias de temor. Pai, que essa palavra nos põe em nossos lábios cântico, adoração ao teu nome, porque nós estamos na vida, celebrando a morte do teu filho, a vida que o Senhor nos trouxe, prontos, Senhor, para viver, prontos para morrer, pronto para nos encontrar contigo, pronto para descansar em tuas mãos, pronto, Senhor, para declarar que o Senhor é o nosso Senhor. Nós te louvamos por isso e pedimos que enquanto falamos a tua palavra, o Senhor esteja visitando cada um que nos ouve, seja agora, seja amanhã ou mais tarde, que essa palavra, que não é minha, que é tua, que é palavra viva, Senhor, continue pairando, ó Deus, no ar, no tempo, no espaço, alcançando todo ouvido atento para trazer cura no corpo, cura nas emoções, cura no físico e salvação, Senhor. Manifeste essa sua bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Palavras do apóstolo Paulo aos irmãos de Colosso, dando graças ao Pai, nós temos que ser gratos ao Senhor por toda a obra que Ele tem feito por nós. Somos gratos ao Senhor pela sua bondade, por sua misericórdia. Nesses dias de coronavírus, nesses dias de desemprego, nesses dias de pão limitado, pão reduzido, né? Nesses dias de saúde delicada, nesses dias de cuidado com quem nós amamos, nesses dias onde nós estamos aprendendo novas rotinas e novos cuidados, nesses dias nós precisamos ser gratos a Deus. Quando muitas pessoas dizem, onde está Deus? O povo de Deus pode falar, nós sabemos onde está Deus. O Senhor está em nós, não por nós mesmos, não porque merecemos, mas porque Ele veio habitar em nós. E nós sentimos a sua provisão, o seu cuidado, a sua misericórdia nesses dias de adversidade. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos
de participar da herança dos santos no reino da luz. Somos gratos a Deus que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Ele nos tornou dignos. Nenhum cristão, quem conhece as Escrituras, que entende a graça de Deus sobre nós, bate no peito para dizer, eu mereço a salvação. Não, nós sabemos que não merecemos a salvação, mas o texto bíblico nos diz que Ele nos tornou dignos. Ele nos fez dignos, nós éramos indignos e celebramos a Ele por isso, pois reconhecemos esse favor e essa misericórdia. O Senhor fez algo por nós, algo que não poderíamos fazer, algo que eu não podia fazer. Alguém que está internado hoje numa UTI, necessitando de um aparelho para respirar, pois está limitado nesse mecanismo, precisa de cuidados. Ele não pode, por si só, resolver esse assunto. Assim estávamos eu e você, contaminados pelo vírus do pecado. E esse vírus tinha nos asfixiado, nos destruído. E o Senhor veio sobre nós e trouxe a sua graça e nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz. Ele nos trouxe para o reino da luz. Esse reino da luz, a palavra do Senhor nos aponta. O Senhor Jesus, na sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, vamos ler lá, João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é que trouxe luz ao mundo. A figura, a linguagem, a imagem de um mundo caótico, submerso nas trevas, vem da ideia do homem que rompeu o relacionamento com Deus e perdeu a vida de Deus, perdeu a luz de Deus, perdeu a graça de Deus e agora se recolheu no seu ambiente de caos, de trevas, de escuridão. Por isso que o homem caminha e mesmo usando as suas habilidades, que também é uma dádiva de Deus, a ciência, os saberes, os seus talentos naturais, ele ainda assim tropeça, e ainda assim ele se autodestrói, porque ele está nas trevas, na escuridão. O apóstolo Paulo diz que os homens andam como que tateando num quarto escuro, procurando um caminho, e ele não pode encontrar esse caminho, porque não há luz nele, não há luz no seu olhar. Jesus fala que quando o Senhor Jesus nos ensina que o nosso olhar é a luz do corpo. E quando a luz que há em nós, a luz do nosso olhar é trevas, todo o nosso ser está em trevas. E essa é a condição do homem. Mas o apóstolo Paulo começa falando sobre isso. Ele nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele, Deus, por Cristo Jesus, nos resgatou do domínio das trevas. Lá no versículo 21, aqui de Colossenses mesmo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai nos explicar um pouco sobre o que é esse domínio das trevas, esse poder das trevas sobre o homem. O que é isso no homem do século 21? O que é isso na vida do homem de todos os séculos? Ele diz assim no versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus. Separados de Deus, amados. Em rebelião contra Deus. Totalmente distantes dele. Nós fomos, com nossos pais, Adão e Eva, expulsos da habitação de Deus, do jardim, da presença de Deus, da comunhão com Deus, da vida de Deus. Vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos
por causa do mau procedimento de vocês. Nós estávamos separados de Deus e em nossa mente éramos inimigos de Deus por causa do mau comportamento. O mau comportamento, o comportamento tem a ver com o que nós cremos, com o que nós somos. Alguém pode, por um tempo, enganar outros, travestindo-se de comportamentos para esconder a sua verdadeira identidade. Alguém pode enganar algumas pessoas por algum tempo, tendo comportamentos que refletem uma pessoa que ele não é. Mas eu e você sabemos quem nós somos, ou pelo menos temos uma imagem não tão nítida, mas de quem nós somos. E o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós estávamos condenados, escravizados no domínio das trevas, estávamos debaixo do poder das trevas. E isso produzia em nós comportamentos que despertava a ira de Deus. Éramos inimigos de Deus por causa do mau comportamento. É alguém que diz assim: eu não quero fazer e faço, eu não quero mentir e mente, eu não quero enganar e engana, eu não quero seduzir, ou eu não quero ceder à sedução, mas seduz ou cede à sedução. Eu não quero roubar, mas rouba. Eu não quero pensar daquele jeito ruim, mas pensa. O homem é assaltado por sua natureza. Seus pensamentos lhe assaltam durante o dia, durante a madrugada, durante o sono. O comportamento revela quem nós somos. É alguém que com lágrimas nos olhos chora e diz que nunca mais vai mentir, nunca mais vai trair, nunca mais vai negar, nunca mais vai enganar. E logo em seguida está fazendo a mesma coisa, porque é da natureza dessa pessoa fazer isso. E Paulo está falando que nós estávamos separados de Deus, inimigos de Deus, por causa do nosso comportamento. Paulo esclarece isso no livro de Romanos, lá no capítulo 6, Romanos capítulo 6, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz assim, no capítulo 6, no versículo 20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Versículo 23, primeira parte, parte A, pois o salário do pecado é a morte. Então ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, nós estávamos escravizados pelo pecado. E por que escravo? Porque o escravo não tem vontade própria. O escravo não é livre para fazer o que quer. Há uma linguagem comum na nossa sociedade ocidental que pensa no conceito de livre-arbítrio. Eu sou livre para escolher o que quero. A Bíblia diz, não, nós somos escravos. Nós temos algo da natureza de Deus que ainda ficou em nós e que nos dá a condição para vivermos no meio desse caos com o mínimo de civilidade, com o mínimo de justiça, com o mínimo de bondade. Por isso que você vê uma pessoa que no trânsito, quando é cortado por um carro, por um motoqueiro ou por um outro maluco, ele grita, ele xinga e ele quer matar aquela pessoa, ele põe para fora a sua ira com aquela pessoa. Mas daqui a pouco, se ele vê um acidente lá na frente, ele se preocupa e ele pensa, quem é aquela pessoa que está ali na deitada? Quem é aquela pessoa que foi acidentada? E muitos podem parar e estender a mão e socorrer. Essa manifestação de bondade, misturado com aquela maldade anterior, impulsionada pela ira, pela cólera, que leva alguém até querer tirar a vida do próximo, xingar, detestar, trazer palavras de maldição. Esse fragmento de bondade no ser humano, vem de Deus. Entretanto, isso ainda não pode salvar o homem, pois o homem é escravo do pecado. Ele não é totalmente mau, ele não é tão mau quanto poderia ser, mas o homem tem um coração mau, diz as Escrituras, e ele é escravo do pecado.
O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse me domina. Quem me livrará desse corpo que me traz morte? Ele anuncia que quem faz isso nele e quem faz isso em nós é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele diz: quando vocês eram escravos do pecado, o homem escravizado pelo pecado, ele faz aquilo que ele mesmo reprova, aquilo que ele mesmo rejeita no meio da sociedade. Ele esclarece isso, mostrando a maldade que há no coração do homem. Ainda no capítulo 1 do livro de Romanos, capítulo 1, ele diz assim no versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é bom, amados. Deus é amor. Mas Deus não é só bom e só amor. Deus é justo e Deus é reto. Um pai e uma mãe tendem para o benefício do filho. Se nós formos a qualquer lugar onde um filho está sendo penalizado por algum dano que fez, um pai e uma mãe, mesmo aquele pai e mãe, e principalmente as mães, se você já foi numa penitenciária, você vê aquelas filas imensas de pessoas que vão levar o jumbo, o alimento para os detentos, e a esmagadora maioria são as mães. E elas estão lá por quê? Porque elas amam seus filhos. E se você perguntar para eles que estão lá dentro, eles vão dizer que não fizeram nada. E se você perguntar para as mães quem é aquela pessoa que está ali, ela vai dizer que é o meu menino, é a minha criança, que é alguém especial, que é alguém fantástico, que é alguém do bem, embora, infelizmente, foi atropelado pela maldade do mundo e está lá. Normalmente essa é a fala de uma mãe, talvez de um pai também, mas ela tende a proteger, a falar bem do seu filho. E nós, nessa nossa humanidade nossa, queremos projetar essa mesma imagem em Deus e pensamos que Deus é da mesma maneira. Deus não é uma projeção nossa. Nós é que fomos feitos à imagem dele. Mas lá no Éden, quando caímos com o engano de Satanás, nos deformamos, perdemos essa imagem plena de Deus e viramos essa caricatura que somos hoje. Mas Deus é bom, é amor, mas é reto e é justo. E na sua retidão e justiça, ele olha para um filho que ele ama, mas esse filho tem em si a natureza do pecado, tem a natureza maldosa, e isso manifesta nesse Deus que é bom e amoroso a sua justiça e a sua retidão. E então ele tem que trazer juízo sobre esse filho, ele tem que trazer justiça sobre esse filho. Paulo fala assim, e por isso que a Bíblia diz que Deus está irado. O Deus que ama está irado. Deus não é bipolar, e me desculpem a figura de linguagem, é só para nós termos uma noção. Deus ele não é cindido, ele não está dividido na sua personalidade, na sua natureza, sem saber o que fazer, ora bom, ora irado. São expressões da natureza de Deus, que através de uma linguagem que eu e você, humanos, podemos entender. Deus é bom e Deus é irado. Deus, ele se ira com a injustiça. Nós, nesses dias de coronavírus, temos visto, e eu vou fazer um post sobre isso, mas temos visto como pode haver, irmãos, nesses dias de tanta fragilidade do ser humano, gente tirando proveito, gente enganando, gente roubando, gente mentindo, gente explorando, pessoas sejam políticos ou não, e a maioria não são são verdadeiros homens deformados, e é isso que a Bíblia diz que nós somos. É horrível isso, mas é o que a Bíblia diz. Pessoas usando esse momento para se enriquecer às custas de alguém, para se aproveitar de alguém, para roubar alguém, para desviar dinheiro de alguém, para enganar alguém.
Que natureza humana é essa? A palavra de Deus diz que a ira de Deus está sobre o homem por causa dessas coisas. E ele diz assim: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Impiedade é o oposto de piedade. Piedade é amar a Deus, a impiedade é não amar a Deus. E a Bíblia diz que nós não amamos a Deus naturalmente. Nós só amamos a Deus quando o amor dele nos alcança e nos constrange a amar ele. Senão nós não amamos a Deus. Por quê? Porque nós somos idólatras, nós amamos a nós mesmos. Nós somos já apaixonados por nós. Nós estamos em primeiro plano. Isso a Bíblia chama de impiedade. E por causa da impiedade do homem, a ira de Deus se acende contra ele. E por causa também da injustiça, então é impiedade e injustiça. Eu quebro o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E agora eu estou quebrando o segundo mandamento, que é a injustiça. É o meu ato de tirar proveito de alguém. É eu ser injusto com alguém. Eu quebro o segundo mandamento, é o mesmo mandamento, mas o segundo movimento desse mandamento, que é amar o próximo. Então eu sou idólatra, não amo a Deus, mas eu amo mais a mim mesmo. A ponto de fazer de Deus projeções minhas, achando que Deus é como eu. Deus não é como eu. Eu sou idólatra, eu sou impiedoso, eu sou um ímpio, diz a palavra do Senhor. E a ira de Deus se revela contra o homem por causa da impiedade. A ira de Deus se revela contra o homem por causa da injustiça, que é quando eu não amo o próximo, e por causa disso eu exploro ele, eu tomo dele, e eu faço tudo o que eu posso para diminuir esse próximo. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. No capítulo 3 desse mesmo livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve assim no versículo 10. Como está escrito, por conta dessa condição do homem, ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo está lançando mão de toda a história da humanidade e dos conceitos que ele recebe dos profetas e dos ensinos do Gênesis, e ele constrói essa imagem, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. E isso é o que diz as Escrituras. Paulo está citando as Escrituras. E então, ele lembra novamente no capítulo 3, versículo 23, a segunda parte. Ele diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Todos praticam a impiedade, todos praticam a injustiça. E isso despertou a ira de Deus. E o Deus que é bom e o Deus que ama, esse Deus que às vezes nós temos uma imagem de um Deus fofinho, um Deus rosadinho, que por causa do amor dele, ele tolera o pecado do homem. E a Bíblia diz que a misericórdia dele faz ele tolerar, sim, mas a ira dele tem um tempo determinado, a sua misericórdia tem um tempo determinado. E a ira de Deus se manifesta contra todos os homens. Todos pecaram, todos, sem exceção. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E o texto diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Essa era a nossa condição de trevas. Estávamos debaixo da escravidão do pecado, no domínio das trevas. Natureza ímpia, injusta, produtora de pecado. Como aprendi com meu irmão Benézer Bittencourt, ele fala, nós somos um pecadeiro, um pé de pecado. Nós produzimos pecado, o homem produz pecado naturalmente, porque essa é a natureza dele. E a ira de Deus se manifesta contra esse filho que ele ama, mas que ele trará justiça, porque ele é ímpio e injusto. Escravizados, estávamos nessa condição. É disso que Paulo está falando. Estávamos escravos do pecado. E aí ele continua e começa a trazer a boa notícia. Ele diz que ele
nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus por isso. Essa é a condição minha e tua. Essa é a condição do homem. Mas Paulo está escrevendo à igreja de Cristo, aos irmãos de Colosso, a irmãos que estão crendo no Evangelho, estão olhando para si mesmo, vendo a sua condição, vendo o seu estado, se arrependendo dessa condição. E quando há arrependimento, aí há salvação. A mesma palavra, o mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, ele diz em seguida, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está escrevendo a esses irmãos que, recebendo a luz do Evangelho, veem a sua condição e agora entendem. Ele diz assim, ele, o Senhor, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí ele está falando do reino de Deus, o reino do Filho amado, o reino do seu Filho, o reino de luz. Quando Jesus começa o seu ministério, depois de ir para o deserto e ser tentado, ele começa a sua pregação. A palavra dele é essa: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele é a encarnação do reino de Deus. Ele é a expressão do reino de Deus. E ele diz, o reino de Deus está próximo. Por que está próximo? Porque está chegando. Ele está trazendo essa mensagem. É o reino que começa a ser sinalizado aqui e agora. E estará e será pleno ali e além, quando todas as coisas forem feitas por ele mesmo, Jesus, consumadas por ele na cruz. E quando finalmente ele vier reinar novamente entre os homens. Então o reino de Deus está próximo. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que extraordinário. Que reino é esse? Aqui no versículo 26, Jesus o apóstolo Paulo nos fala desse reino. Que reino é esse? Ora, amados, Satanás, quando enganou o casal no Éden, ele usurpou. Ele não tem poder, mas hoje ele está com o controle dos homens. Ele não é dono da terra, mas hoje ele está hoje ele está dominando sobre a terra, sobre a consciência do homem, sobre o jeito do homem pensar. Nós lemos aqui no versículo 21 que por causa do jeito das pessoas pensarem, elas despertaram a ira de Deus, o jeito delas pensarem produzir o comportamento que despertaram a ira de Deus. Então hoje quem reina no mundo é o príncipe do ar, diz a palavra, o diabo, Satanás, o usurpador. Ele usurpou, ele tomou uma mente, ele tomou um coração, ele tomou uma terra que não é dele e nunca vai ser dele. E não é propriedade dele hoje, mas ele usurpou, ele invadiu esse espaço, ele tomou essa mente, esse coração e ele escravizou. E quando ele fez isso, ele manifestou o reino das trevas, ele escravizou os homens e os homens se tornaram escravos de Satanás. Mas agora, o texto nos diz que Deus, na sua infinita misericórdia, em Cristo Jesus, nos transportou desse reino para o reino do Filho amado. E o reino do Filho amado não é um discurso, é uma nova consciência. E esse reino, ele é uma revelação extraordinária. Paulo nos fala aqui no versículo 26. Versículo 26, Colossenses 1, 26. Ele diz assim, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus, a oração do Senhor Jesus,
é: venha a nós o teu reino. Por quê? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está no céu e na terra. Mas no Éden, Satanás usurpou esse reino e dominou mente do homem, coração do homem e também a criação e a natureza. Tudo ficou deformado. O homem, a criação, o universo foi deformado por causa da desobediência. Ele usurpou esse poder. Mas o Senhor Deus havia preparado esse plano para manifestar o seu reino no mundo e resgatar aqueles que estavam em trevas, escravizados pelo diabo, pelo usurpador, e trazerem para o reino do seu Filho. E na oração de Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como já é aí. No céu, o Senhor reina plenamente, e lá todos são submissos a Ele, e todos o amam, e todos o servem em amor e alegria e gratidão. Mas entre nós não é assim. Então Ele se faz homem, Ele se faz um de nós. Ele, o segundo Adão, vem enfrentar Satanás na terra, vem enfrentar essa mentalidade que foi estabelecida pelo diabo entre os homens, e veio trazer mudança, e veio estabelecer o reino de luz, o reino do Filho do amor. E esse reino é a igreja de Cristo Jesus. Paulo fala então o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Que mistério é esse que esteve oculto? O reino de Deus era conhecido dos judeus, então ele não esteve oculto. Sim, é que os judeus entenderam que o reino de Deus era um reino terreno, era um reino político, econômico, social. Era um reino que aconteceria aqui na terra, sobre o povo de Israel, apenas e exclusivamente, e eles reinariam sobre o mundo. E então esse mistério, que está desde a eternidade em Deus, e que foi revelado agora em Cristo Jesus e apresentado a Paulo e aos apóstolos, ele agora se apresenta como um mistério escondido em Deus e revelado em Cristo Jesus. O nome desse mistério? Igreja. O reino de Deus, que foi entregue aos judeus, e eles não entenderam que era um reino físico, geofísico, geopolítico, social. Esse povo, diz João, o evangelista, no capítulo 1 do seu livro, do seu evangelho, ele diz: ele veio para os seus, o povo judeu, mas os seus não o receberam, porque eles esperavam um Messias que viesse com espada, que viesse derramando sangue, que viesse subjugando as outras nações, que viesse trazendo destruição. Eles não entenderam a mensagem do reino, isso era uma mensagem oculta. Eles entenderam que eles tinham um chamado, mas a plenitude dessa revelação eles não haviam entendido. Paulo está nos ensinando agora que o reino da luz, o reino do Filho do amor, é esse reino que se manifesta não somente em judeus, mas agora ele transborda sobre os gentios, os não-judeus, manifestando o amor e a graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 3, ele diz assim, em Colossenses ainda, só para concluir, e esse mistério, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, que somos nós, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. Qual é o mistério de Deus escondido e revelado agora? É Cristo em nós, Cristo em vocês. E o que é Cristo em vocês? Senão a igreja. Cristo em nós é a igreja de Deus entre nós. Cristo em nós é o braço de Deus entre os homens, é a voz de Deus entre os homens, é as pernas de Deus andando entre os homens, é o amor de Deus alcançando o oprimido, o necessitado, é o amor de Deus curando o enfermo, é o amor de Deus levando pão a quem tem fome, é o amor de Deus levando ouvido a quem precisa falar e abrir o seu coração, é o amor de Deus levando salvação e não condenação. Jesus disse: eu não vim condenar, eu vim salvar o mundo que estava perdido.
o reino de Deus em nós, revelação de Deus, igreja de Cristo, o mistério escondido que os judeus não entenderam, por isso rejeitaram a Cristo, o pobretão de Nazaré. Deus se faz homem para habitar entre nós, se fez pobre para que fôssemos ricos, se fez desgraçado para que pudéssemos receber a sua graça, se fez maldito para que fôssemos abençoados, morreu na cruz para nos resgatar e nos colocar no reino do seu amor, nos retirar, nos transportar do reino das trevas para o reino da luz e nos fazer seu povo. No capítulo 3 do livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, capítulo 3 de Efésios diz assim, versículo 6, significando que, mediante o evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Os gentios, que são todo o não-judeu, é chamado de gentil na Bíblia. Ele agora é recebido no corpo de Deus, que é a igreja. Agora, tanto os judeus como os gentios são recebidos como igreja de Cristo, como corpo de Deus. E ele continua, e diz assim no versículo 9, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus manteve nele oculto esse mistério, que ele não veio salvar somente judeus, mas ele veio salvar todos aqueles que creem que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Cristo Jesus é o segundo Adão, que veio para nos ensinar um novo jeito de viver. Todos aqueles que olham para o primeiro Adão, se identificam nele e veem em si mesmo a condenação. E agora olham para o segundo Adão e veem em Cristo Jesus a redenção da sua condição. Ele diz, versículo 10, a intenção dessa graça, desse favor, dessa bondade de Deus para nós, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nenhum dos poderes, nenhuma das autoridades, no céu e na terra, senão a Trindade, sabia desse plano extraordinário de Deus, de vir no meio desse caos, e no meio desse caos e dessa treva, alcançar aqueles que ele tornaria sua igreja, seu corpo, e através desses manifestar o seu reino. É disso que Paulo está nos ensinando. Que coisa extraordinária. Vamos voltar para Colossenses. Então ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. E hoje em Cristo, eu e você somos igreja de Deus. E como igreja de Deus, Paulo nos ensina aqui, deixa eu ler novamente para você, no versículo 22, Colossenses 1, 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Antes nós estávamos condenados no caos, no reino das trevas, escravizados pelo pecado, mas ele nos transportou para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado, para em nós manifestar o seu reino e a sua misericórdia. E para isso, alguém teve que pagar esse preço. E Paulo continua falando disso então. No versículo 13, em Jesus, temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu e você só podemos fazer parte da igreja de Deus, o mistério que estava guardado na eternidade. Eu e você só podemos ter novamente relacionamento com Deus, porque nós fomos redimidos. Nós tivemos o nosso pecado
perdoado. Esse texto que fala sobre redenção, versículo 14, né? Colossenses 1,14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deixa eu ler de novo o texto inteiro para ficar mais claro para você. Dando graça, a partir do versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nele, em Jesus Cristo, nós temos a redenção, o perdão dos pecados. A palavra redenção aqui, o apóstolo Paulo toma emprestado um conceito do Antigo Testamento, que está no livro de Números, quando o Redentor era a ideia de alguém que tem uma dívida impagável. E então perde o seu terreno, sua casa, seus bens. E por conta disso, ele se torna um escravo, um endividado, sem condição de pagar a dívida. E aí um redentor, um parente próximo dele, vem e pega um dinheiro e paga a dívida dele. E ao pagar a dívida desse parente, ele se torna livre de novo e tem novamente direito à sua casa, ao seu terreno. Então esse redentor, em alguns casos, era chamado de vingador do sangue. Era quando alguém, por exemplo, tinha um parente que era assassinado, e então ele tinha o direito de, sabendo e tendo certeza quem era, e sabendo que foi injusto, ele tinha o direito de ir lá e se vingar daquela pessoa que fez o mal. Então era um vingador, era um redentor. Então Paulo toma emprestado esse conceito de alguém que agora é escravo por causa de uma dívida impagável. E ele diz que Jesus Cristo, através do seu sangue, da sua morte, ele paga a nossa dívida. Ele nos redime, ele nos resgata da condição de pecadores. Fomos introduzidos no reino de Deus porque alguém pagou o preço. Então, quando a palavra do Senhor nos ensina que é de graça, é de graça. E para mim não custou nada e não custou nada. E eu não tenho que fazer nenhum sacrifício. Não tenho que fazer nenhum sacrifício. Nem jejuns, nem oração, nem ofertas, nem dízimos, nem contribuições, nem campanhas. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. E eu não preciso fazer absolutamente nada. Nem para ser salvo, nem para ser curado, nem para ser liberto, nem para ser restaurado. Porque toda a obra foi feita por Cristo Jesus na cruz. Quando ele veio e pagou a minha dívida. A minha condição de escravo do pecado me deixava inerte, amarrado, enjaulado nas trevas, no poder das trevas. Mas Cristo veio e pagou a minha dívida. Eu não paguei nada e eu não tenho nada para pagar, mas ele pagou com a sua vida. Precioso sangue. Nós começamos cantando hoje Maravilhosa Graça. Que graça é essa? É essa graça que nós celebramos hoje. Eu não paguei nada, mas eu sei quem pagou. E hoje ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Portanto, eu vivo para ele. Para ele nós cantamos, para ele nós adoramos, a ele nós adoramos, a ele nós louvamos, a ele nós servimos. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Paulo nos ensina sobre isso. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, ou aqueles que receberam essa graça, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós celebramos a ressurreição desse Cristo vivo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós somos salvos. O texto diz assim, deixa eu ler de novo, versículo 22. Mas agora ele os reconciliou. Ele quem? Cristo. Nos reconciliou com Deus pelo corpo físico dele. Cristo teve que padecer. Cristo teve que sofrer a dor no seu corpo. Cristo teve que ser esmagado. O profeta Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz, o preço da paz estava sobre ele.
e pelo sofrimento dele nós fomos sarados. Eu não fui só salvo para a eternidade, eu fui salvo na eternidade, mas eu fui alcançado com a sua graça que me cura, com a sua graça que me restaura, com a sua graça que me dá entendimento, que me dá dons. A sua graça me alcançou e o reino dele se manifesta em mim e eu não fiz nada para receber isso. Então agora eu me tornei escravo de Cristo Jesus. Por isso que nós dizemos que nós somos servos do Senhor Jesus. Ele pagou um preço altíssimo para que eu e você hoje fôssemos salvos e fôssemos a sua igreja. E eu quero concluir lendo essa fala de Paulo aqui a partir do versículo 15. Quem é esse Jesus? O Jesus de Nazaré, irmãos, o pobretão de Nazaré, o miserável de Nazaré, que era tão pobre e insignificante quando ele foi crucificado, que não há registros dos historiadores da época, um registro detalhado, porque quem ia dar atenção para um pobretão daquele, que estava sendo crucificado porque estava fazendo um tumulto contra Roma? Ele foi crucificado por questões políticas no ponto de vista de Roma. Ele foi crucificado por questões religiosas no ponto de vista dos judeus, mas a palavra diz que ele foi crucificado para me resgatar, para te resgatar, para nos tornar igreja de Deus, para que nele, eu e você, estivéssemos incluídos no mistério de Deus que está desde a eternidade, que é sermos a sua igreja, seu corpo. Se Deus pode andar entre os homens hoje, ele anda através da sua igreja, que sou eu e você, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele pobretão de Nazaré foi crucificado, o profeta Isaías diz assim, que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, um homem que nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, homem desprezível, certamente com aspecto rude. Paulo, os evangelistas, quando escreve os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, relatam o seu sofrimento. Aquele Jesus morreu, foi crucificado, entregou o seu espírito a Deus e disse, está consumado, ou seja, a obra está completa. Mas quem era aquele Jesus de Nazaré? Quem era aquele pobretão? Quem era aquele homem que certamente passou necessidade? Quem era aquele homem que certamente passou frio? Que certamente passou fome? Quem era aquele homem que não morou em palácios, mas morou numa casa pobre? Quem era aquele homem que tinha um trabalho rústico? Quem era aquele homem que não tinha um lugar decente para nascer, mas nasceu na estrebaria? Quem era aquele homem? Paulo fala quem era aquele homem e o que ele veio fazer por mim e por você. Ele, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo que você vê e tudo que você não vê foi criado por ele. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, meu amado, quando alguém fica falando para você do diabo, para você tomar cuidado com o diabo, no sentido de que ele está como que vencendo a Deus, não é esse Deus das Escrituras. Porque nele, em Jesus, o anjo, que era o anjo de luz, foi criado. E um dia ele decidiu se tornar Lúcifer, o querubim caído. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus, tudo subsiste. Nada é mantido no universo, no mundo espiritual e no mundo físico, fora de Cristo. Nada é mantido no universo, no mundo espiritual e físico, fora de Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Aquilo que foi mantido em oculto em Deus, agora é revelado nele. E ele é a cabeça desse corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse
toda a plenitude, e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo, Deus reconciliasse consigo mesmo através de Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Para mim não custou nada, para você não custa nada. Mas para Deus, o Deus que é bondoso, que é reto, que é justo, para que a ira dele não viesse sobre você, ele entregou o Filho dele para resgatar, para pagar a sua dívida, para que a ira dele não caísse sobre você. Por isso que na cruz, a ira de Deus cai sobre Jesus. Jesus, quando é crucificado, e clama ao Pai, e ora ao Pai, e suspira, sobre ele está a ira de Deus. Deus vem sobre ele com toda a sua ira, porque nele agora está unido todos aqueles que o Senhor Deus chamou para ser sua igreja, seu corpo, seu povo. Lá estava eu, lá estava você, lá estava, o meu pecado, lá estava o teu pecado, em Cristo Jesus na cruz. A ira de Deus caiu sobre ele, o seu Filho, para que eu e você fôssemos redimidos, tivéssemos a nossa dívida paga. E o propósito é para que nós sejamos inculpável, livres de qualquer acusação e santos. Santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, o Senhor te chamou por uma vida santa. E essa vida santa é Cristo em você, e não você na sua força, nos seus esforços. E cada vez que você tropeça, o sangue de Cristo derramado na cruz foi suficiente para justificar você do seu erro. O nascido de novo, aquele que é a igreja de Deus, ele se arrepende do seu pecado e abandona esse pecado, porque agora ele é liberto, ele não é mais escravo do pecado, mas ele é escravo de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque ele sacrificou o seu Filho para que eu e você hoje fôssemos livres, estivéssemos vivendo o reino de Deus, fôssemos a revelação desse mistério de Deus, que é a igreja de Cristo. Hoje o mundo pode ver Deus através da igreja. Jesus disse que os homens nos reconhecerão como seus discípulos, porque nós nos amamos uns aos outros. E ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ele nos chamou para ser igreja. Ele derramou o seu sangue, pagou a nossa dívida para sermos sua igreja. Ser igreja, ser e pertencer. Eu só sou igreja porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Cristo pagou a dívida que eu não podia pagar. E hoje nós celebramos a morte do nosso Salvador e a ressurreição dele, que completou a obra de redenção sobre nossa vida. Eu quero orar com você. Nós te louvamos, Pai, pelo teu grande amor com o qual o Senhor nos amou. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que nos ajuda a entender quem foi aquele homem simples, sofredor de Nazaré, mas que nele estava habitando toda a tua plenitude, a tua glória, a tua presença, o teu poder. E nele nós aprendemos como o Senhor quer que nós vivamos. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e nos transportou para esse reino chamado Reino do teu Filho amado, tua igreja, onde ele mesmo é a cabeça e nós somos o corpo. Obrigado por nos tornar tua igreja, Senhor, teu povo, teus filhos. Obrigado porque agora o teu Espírito está em nós. O teu Espírito é que move a tua igreja e conduz ela por um caminho de santificação, de justificação, de regeneração.
Obrigado porque o teu Espírito é que nos conduz à oração, às boas obras, ao louvor, à adoração, a uma vida que glorifica o teu nome. Obrigado por pagar um preço, Senhor, que nós não podíamos pagar. Obrigado por nos tornar justos, por nos tornar santos e inculpáveis diante do Senhor mesmo. Obrigado, ó Deus, porque agora não há mais condenação para os que estão em ti, porque a tua ira foi desviada de nós para Cristo Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Hoje nós celebramos essa morte, essa obra de redenção, e celebramos a ressurreição do nosso amado Salvador, que triunfou definitivamente sobre a morte, e que nós também triunfaremos com ele, o nosso último inimigo a vencer, a morte que foi tragada na cruz do Calvário, na vitória, na ressurreição de Cristo do Calvário, Senhor. Nós te louvamos por esta obra redentora, por essa obra expiadora, por essa obra restauradora em nossa vida. E agora, Senhor, nós queremos celebrar a tua morte, a tua ressurreição como corpo de Cristo com todos os nossos irmãos. Nós vamos orar agora consagrando pão e vinho. E após consagrarmos pão e vinho, nós vamos louvar o Senhor com alguns dos nossos irmãos do louvor que não estão aqui hoje, mas separaram, cada um nas suas casas, gravaram um pedaço do louvor, gravaram o louvor, foi feita uma montagem para que você também participe conosco, que eles participem conosco e nós estejamos nos lembrando da grande obra e sacrifício do Senhor. Antes, nós vamos consagrar pão e vinho. Pão, corpo de Cristo entregue por nós na cruz. Para mim, não custou nada. E nem vai custar. E nem tem sacrifício para fazer. O que tem é a minha responsabilidade, a minha consciência, a minha sujeição e reconhecimento do meu Senhor e o meu empenho em vida para viver para Ele e para a glória dEle. Mas não há mais sacrifício nenhum. E nós vamos orar consagrando o vinho, ou o suco de uva na sua casa, que simboliza o sangue de Cristo derramado por nós na cruz. O sangue dele pagou a minha dívida. E hoje eu estou livre e fui tornado filho de Deus. Fui justificado pela morte de Cristo Jesus. Pega o teu pão, pega o teu vinho, o teu suco e ore comigo, consagrando esses elementos ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado, nós somos gratos a ti por esse pão e por esse suco de uva, por esse vinho. Te agradecemos por esses elementos que nos faz lembrar do grande sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, pela obra expiatória, pela sujeição do teu Filho amado, pela obediência do teu Filho, pela entrega do teu Filho, pela confiança, convicção dele de que estava em tuas mãos. Senhor, nós oramos consagrando pão e vinho, símbolos também da tua provisão, do teu cuidado conosco. Nesses dias de insegurança, de adversidade, nós lembramos a obra que o Senhor fez na cruz por nós. E lembramos que o Senhor é aquele que nos provê o pão de cada dia. É o Senhor que nos sustenta na vida e nada escapa das suas mãos. Nós consagramos pão e vinho ao Senhor, celebrando a tua obra feita na cruz do Calvário por nós, a tua morte, a tua ressurreição, o sangue que pagou a nossa dívida e que nos tornou totalmente livres, quitados da nossa dívida com o Senhor. Nós celebramos a tua morte e a tua ressurreição essa manhã, em nome de Jesus.